Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando a nossa comemoração do Dia do Nutricionista, aqui do Nutrição Popular. Meu nome é Tawane, eu sou nutricionista, também faço parte desse projeto, e hoje eu vou falar rapidamente sobre o comer consciente e intuitivo. Eu sou especialista em oncologia, atualmente também estou cursando uma formação em Mindfulness e Mindful Eating, e esse tema é um tema bem recorrente na minha vida profissional, então eu vou compartilhar hoje com vocês. Bom, o que é o comer intuitivo? O comer intuitivo ou intuitive eating é um conceito que foi criado por essas duas nutricionistas americanas, né? Elas são consideradas as mães do comer intuitivo, e ele tem como objetivo criar uma relação saudável com a alimentação, o corpo, a mente e as emoções, na qual cada um é especialista e responsável pelo seu próprio corpo. A alimentação intuitiva, ela é um modelo baseado em evidência científica. Inclusive, o livro, criado pelas autoras, é um livro totalmente baseado em evidência científica. E é uma integração dinâmica entre a mente e o corpo por meio de 10 princípios, que eu vou falar mais para frente, que funcionam cultivando ou removendo obstáculos à consciência corporal, conhecida como a consciência interoceptiva. A consciência interoceptiva, ou percepção, é a habilidade de perceber sensações físicas que surgem no nosso corpo. E essa consciência, ela é uma parte do processo que vai nos levar a ter uma resposta interoceptiva. Os comedores intuitivos, eles têm uma maior consciência interoceptiva. Essa capacidade de resposta, a sintonia que nós temos com as sensações do corpo físico, fornece à pessoa, a habilidade de se conectar para identificar suas necessidades, Então, dá o poder à pessoa a identificar suas próprias necessidades. Dessas necessidades, então a gente tem as questões emocionais. Cada emoção, ela traz uma sensação física. Então, a emoção de felicidade, de tristeza, tudo isso traz uma sensação física. Os nossos estados, então os estados, como por exemplo, o estado de sonolência, bexiga cheia, tudo isso nos traz uma sensação física. E também o biológico, Então, sinais como fome, saciedade, têm sensações físicas únicas, Que a gente precisa perceber. Essas sensações, elas nascem com a gente. Então, sempre gosto de usar esse exemplo, da criança, do bebê. O bebê sabe quando ele tem fome, O bebê tá com fome, ele chora. Ele mama, quando ele não quer mais, ele rejeita. A mesma coisa em relação à alimentação, quando ele começa a introdução alimentar, Então, ele vai comer, a mãe oferece a comida, ele vai comer aquilo até o momento que ele estiver satisfeito e vai rejeitar, O que acontece erroneamente, às vezes, com as crianças, é forçar que a criança coma sem estar com fome, é forçar que a criança coma, sendo que a criança já está satisfeita com aquela refeição, e isso atrapalha, nessa formação, nessa melhora da habilidade de sentir fome e saciedade. Isso enquanto criança. Enquanto adultos, o que pode atrapalhar? Dietas restritivas, jejuns prolongados, a negligência em sentir fome e não comer naquele momento, ou a negligência em, estou com fome, vou comer agora um prato de alface e depois ter picos de compulsão alimentar. Então, tudo isso atrapalha aí a nossa questão fisiológica e atrapalha a sentir essas sensações de fome e saciedade. O comer intuitivo, ele possui 3 pilares. Esses pilares são permissão incondicional para comer, que é um conceito que erroneamente é associado a, então, a pessoa pode comer à vontade tudo que ela quiser, quanto ela quiser. Não é bem assim. A permissão incondicional de comer é que você pode comer o que você quiser, o que o seu corpo precisa quando você tem fome. Então, não existe no comer intuitivo alimentos proibidos, Isso você vai comer para nutrir o seu corpo, claro,
mas você vai comer por motivos físicos ao invés de emocionais, né? Comer para satisfazer a sua fome física, não a sua fome emocional. O segundo pilar é comer para atender as necessidades fisiológicas e não emocionais. Então, justamente isso, né? A capacidade de comer o alimento desejado quando se tem fome, né? E deixar de rotular os alimentos entre alimentos bons e ruins. E também a questão emocional, encontrar aí onde você pode depositar essa questão emocional ao invés de depositar na alimentação. O terceiro pilar é sobre seguir os sinais internos de fome e saciedade. Então, como eu já falei, vou falar várias vezes durante essa aula, porque é o foco principal do comer intuitivo, de sentir a sensação de fome e saciedade. Isso pode ser que a gente tenha, normal, pode ser que a gente tenha perdido, pode ser que a gente tenha confundido sobre o que é fome, o que é saciedade, ou que a gente negligencie. Seguir esses sinais, né, pode ser tranquilo para alguns, para outros não. Então, por isso que o comer intuitivo, ele ensina, ele ajuda a recuperar, né, para quem perdeu essas sensações, a recuperar para voltar a sentir ou voltar a respeitar o nosso corpo quando ele tem fome e quando ele está satisfeito. E quais são os benefícios do comer intuitivo, né? Então, essa meta-análise que foi publicada recentemente, ela trouxe 24 artigos entre os anos de 2006 e 2015 e ela concluiu alguns benefícios, né? Teve como resultado alguns benefícios, que foram maior valorização e satisfação corporal, funcionamento emocional positivo, maior satisfação com a vida, autoestima incondicional e otimismo, resistência psicológica, maior motivação para praticar exercícios. Então, também o comer intuitivo ele está muito ligado à autocompaixão, por isso tem alguns pontos aí relacionados à imagem corporal que são beneficiados também durante a prática. E quais são esses 10 princípios do comer intuitivo? O princípio 1 é rejeitar a mentalidade de dieta. Dieta que a gente está falando aqui é de regime, de restrição alimentar. No comer intuitivo não existe alimento bom e alimento ruim. No comer intuitivo, o indivíduo tem poder sobre suas escolhas, tem poder sobre seu corpo e sabe o que seu corpo precisa naquele momento. Então, não faz sentido, né, a gente prescrever uma dieta para a pessoa seguir, né? Claro que existem casos e casos, tá? Aqui a gente está falando de indivíduo saudável e de mudança de comportamento alimentar, né? Não de prescrição dietética para patologias. Rejeitar a mentalidade de dieta é rejeitar a restrição alimentar. O segundo princípio é honrar a fome, então a gente vai falar muito sobre fome, né, como eu disse. Então é honrar a sua fome, respeitar o momento de que seu corpo pede a comida. Se seu corpo pede para fazer xixi, você consegue segurar? Você vai fazer xixi. Se seu corpo pede para fazer cocô, você precisa fazer cocô. Se seu corpo está pedindo para comer, para se nutrir, se tem os sinais de fome, você precisa se nutrir naquele momento, né? Então, não tem como enganar a sua fome num momento e depois ter episódios de compulsão alimentar, né? Que é algo comum também de acontecer. E essa parte é simples, respeitar a sua fome, né? Para quem consegue ter essa percepção. E para quem não tem, para quem acha que perdeu a capacidade de sentir fome, ou que sente uma fome desregulada, comer intuitivo pode ajudar a voltar a ter essa percepção. O princípio 3 é fazer as pazes com a comida. Então, como eu já disse, né, não existe alimento bom e alimento ruim. Fazer as pazes com a comida é parar de ter medo da comida, né? Parar de rotular os alimentos, né? Então, tem alimento fitness, tem alimento fatness e etc. Alimento é alimento. Cada alimento tem seu significado, tem seu valor cultural. E através do comer intuitivo também a gente aprende a ter melhores escolhas, né? E aprende a comer para nutrir o seu corpo.
E comida é comida. O princípio 4, que é desafiar o policial alimentar. Esse princípio, ele trata de abandonar a culpa, o julgamento, se tratar com bondade e compaixão. O princípio 5, né, que complementa aí o nosso princípio 2, é sentir a saciedade, né? Então, como a gente honra a fome, também a gente tem que respeitar o nosso momento de saciedade, né? Saber quando parar de comer, saber quando, perceber o que é saciedade, né? O que o meu corpo demonstra quando eu já estou satisfeito daquela refeição. O princípio 6, descobrir o fator de satisfação. Buscar alimentos que tragam satisfação. O princípio 7, lidar com as emoções sem usar a comida. Então, o comer intuitivo também ensina a lidar com as suas emoções como elas devem ser direcionadas, né? Não usar a emoção como uma desculpa para comer, ou comer por estar triste, ou por estar feliz, né? O princípio 8, respeitar o próprio corpo. Então, o comer intuitivo também fala bastante sobre isso, como eu disse, sobre compaixão, sobre respeitar o seu momento, o seu corpo. E pensar que ser grata, né, ao nosso corpo. Esse princípio de respeitar eu também vejo muito como gratidão. Se a gente tem gratidão pelo nosso corpo, pelas funções que o nosso corpo faz e além da estética. O princípio 9 é se exercitar sentindo a diferença. Então, se exercitar por saúde, né? Ou por bem-estar. Não pensando aí na questão estética somente. E o princípio 10, honrar a saúde, né? Então, trazer para a sua vida uma nutrição mais gentil, né? Pensando nas nossas necessidades fisiológicas, sociais, culturais. Então, quando eu falo, a gente vai comer porque a gente tem fome, não significa que a gente não vai confraternizar com as pessoas, que a gente não vai participar de uma festa, que a gente não vai participar de um happy hour, né? A gente tem que honrar a nossa fome, claro, mas aprender a lidar com essas sensações. Bom, então o comer intuitivo tem evidência científica? Como eu disse, sim. Eu trouxe aqui só 2 artigos para exemplificar. Esse primeiro artigo, ele foi um artigo que avaliou, né, mulheres pós-cirurgia bariátrica e teve como objetivo avaliar a relação entre a alimentação intuitiva e a perda de peso após a cirurgia bariátrica. E ele destacou uma associação significativa entre a alimentação intuitiva e a redução do IMC após a bariátrica. E também, né, esses pacientes apresentaram mudanças no comportamento alimentar no pós-operatório. Esse estudo teve um N de 400 mulheres no pós-operatório de cirurgia bariátrica. O segundo artigo é um ensaio clínico randomizado, que usou um modelo que incentiva a saúde em todos os tamanhos. Tamanhos que eu digo de tamanho corporal mesmo. Apoia a regulação homeostática e alimentação intuitiva, né, versus um modelo de dieta, né, de restrição calórica para perda de peso. Então, foi separado em 2 grupos, né, um grupo dieta e um grupo comer intuitivo. E, como resultado, perceberam que o desgaste psicológico, emocional, foi alto no grupo da dieta. No grupo da dieta, eles perderam peso em 1 ano, mas depois eles se recuperaram. E o grupo do comportamento alimentar manteve o peso durante o acompanhamento. Então, esses são só 2 artigos simples que eu trouxe para elucidar, só que existe evidência científica, tem diversas evidências científicas, diversos artigos recentes sobre o tema, né? E claro que mais estudos devem ser feitos, e de experiência
clínica também, eu vejo uma mudança muito significativa nos pacientes quando eles aplicam esses conceitos em suas vidas. E aí, né, quais são as diferenças entre o Intuitive Eating e o Mindful Eating, só para encerrar essa aula? São conceitos parecidos, né, que pode causar uma certa confusão, mas que não são a mesma coisa, né, são até mesmo duas linhas de pesquisa diferentes. O Intuitive Eating, ele é um programa que ajuda as pessoas a confiarem na sua sabedoria corporal para atender às suas necessidades fisiológicas. E o Mindful Eating, que a tradução é comer com atenção plena, ele aborda o comer com foco total no presente, sem julgamentos ou críticas. Então, são programas distintos, mas que se complementam e que têm conceitos muito parecidos, né? O Mindful Eating é uma prática, existem protocolos de Mindful Eating, normalmente são protocolos de 8 semanas, que ajuda também a voltar até essas sensações corporais. Bom, para encerrar, né, então como eu falei bastante sobre o nosso corpo, sobre escutar, respeitar o nosso corpo, o que eu deixo de dica para vocês é escutem o seu corpo. O seu corpo tem muito a te dizer. Ter atenção plena na nossa questão corporal, na nossa mente, tudo isso pode ajudar a gente a atingir um objetivo muito legal relacionado ao comportamento alimentar. E eu espero que vocês tenham gostado dessa palestrinha curta, mas que é muito legal poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Aqui aqui está meu contato, então vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar por lá que eu respondo, tá bom? Um beijo, boa noite.